Boa noite, gente. Aqui é o professor Fábio. Hoje, 10 de junho de 2020. Na noite de hoje, nós lançaremos aqui os conteúdos das nossas disciplinas que ainda restam, ou seja, ciências, ensino religioso e também de história. Vamos direto ao tema. Na aula de ciências semana passada, nós vimos um texto que tratava a respeito de células. O texto dessa semana de ciências traz aqui os níveis de organização do corpo humano, que vem explicando desde as unidades básicas que formam o nosso corpo, que são as próprias células, e a partir dessas unidades básicas, o texto explica aqui que, como somos seres pluricelulares, somos formados por mais de uma célula. Quando há um conjunto de células realizando a mesma função e com características semelhantes, ocorre a formação de um tecido. Nosso corpo é formado por vários tecidos, tais como o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que são extremamente importantes. O tecido sanguíneo, por exemplo, é formado pelo plasma. Diferentes tipos de células, hemácias e leucócitos, e alguns fragmentos de células, plaquetas, apresentando como função principal o transporte de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. Tecido sanguíneo é o exemplo aqui que está sendo ilustrado. Os tecidos do corpo organizam-se e formam os órgãos, importantes unidades anatômicas. O coração, por exemplo, é formado principalmente por tecido muscular, que controla suas contrações, fazendo com que o bombeamento de sangue aconteça. O nosso coração, um grande órgão, o órgão mais importante, muitos dizem, o órgão mais importante do nosso corpo, formado por tecidos musculares, que controlam as contrações que levam aos batimentos desse importante órgão do corpo. Vários órgãos interligados e realizando funções que juntas contribuem para um determinado objetivo formam os sistemas. Imagine novamente o coração. Ele será responsável por bombear sangue com nutrientes e oxigênio pelo nosso corpo. Entretanto, ele precisa de vasos sanguíneos para que isso ocorra. Observe que o coração, os vasos sanguíneos e o sangue estão trabalhando em prol de um único objetivo, formando assim o sistema cardiovascular. Nosso corpo não é formado apenas por um sistema. Há o sistema excretor, respiratório, cardiovascular, digestório, nervoso, muscular, urinário, reprodutor, esquelético e tegumentar. Todos eles trabalham juntos com o objetivo de nos manter vivos e saudáveis. Esse conjunto de sistemas forma o nosso corpo, o nosso organismo. Podemos resumir toda a organização do corpo humano da seguinte maneira: diversas células juntas e realizando uma determinada função formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, reúnem-se e formam os órgãos. Esses órgãos formam os sistemas que trabalham em prol de um mesmo objetivo. Por fim, os sistemas trabalham juntos para formar o organismo. Observe a seguir um pequeno esquema com os níveis de organização do nosso corpo. A célula, que é a unidade básica, conjunto de células com a mesma função formam os tecidos. Os tecidos reúnem-se e formam os órgãos. Os órgãos formam os sistemas que trabalham em prol do mesmo objetivo. E, por fim, os sistemas trabalhando juntos formam o organismo, ok? Gente, refaçam a leitura, prestem atenção, acessem o vídeo que está disponível nesse link aqui do YouTube e respondam a essas questões. Cite 5 tipos de tecidos do nosso corpo
Explique o que são órgãos. Qual a importância do coração? Quais são os sistemas do nosso corpo e por que eles são importantes? E o que é o organismo? Pois bem, então não deixem de acessar esse link aqui. Acessem lá no YouTube, ok? Depois que vocês assistirem a esse vídeo, tá? Passem para as atividades. Não precisa ter pressa, tá? É necessário que haja aí compreensão e entendimento também, ok? Essa aqui é a atividade de ciências. A atividade de ensino religioso para o primeiro período é uma parábola, a parábola do semeador. Vocês vão fazer a leitura da parábola o semeador e a sementeira. Aqui está só um fragmento dela. Depois vocês vão assistir a um vídeo que está disponível aqui nesse link do YouTube, ok? Vão abrir esse link aqui do YouTube para assistir o vídeo. Aliás, esse aqui é o link do texto. Tem o texto inteiro lá. Lá na atividade eu coloquei só um fragmento. Aqui nós temos o link do vídeo lá no YouTube. Vocês assistam ao vídeo, tá? É uma parábola bem bacana. A parábola do semeador. E tem como protagonista Jesus Cristo, né? E depois que vocês assistirem ao vídeo, vocês vão responder a questão, a única pergunta que foi deixada aqui. Que lição podemos aprender a partir da leitura dessa parábola? Tá bom? Essa aqui é a única atividade de ensino religioso da semana. Meninos, lembrando que eu não quero ninguém copiando textos, não, tá? Não há necessidade nenhuma de vocês copiarem esses textos no caderno. Eu quero que vocês prestem atenção, que vocês façam as leituras e, na medida do possível, a gente vá tirando as dúvidas no particular. Não há necessidade de copiar texto no caderno, tá bom? A atividade de história dessa semana, a gente vai continuar falando ainda das civilizações antigas. Nós vimos um pouco sobre a Mesopotâmia, nós vimos um pouco sobre a civilização egípcia. Na última aula, vocês viram um texto que tratava sobre as pirâmides do Egito. E na aula de hoje, nós vamos ver que, além daquelas civilizações na África e na Ásia, nós tivemos também importantes civilizações aqui no continente americano, ok? Então, importantes civilizações das Américas. O texto vai tratar das civilizações pré-colombianas, incas, maias e astecas. É um texto pequeno que diz assim: importantes civilizações das Américas. As civilizações pré-colombianas correspondem aos povos que habitavam desde o México até a Cordilheira dos Andes, que possuíam uma estrutura organizacional social muito bem instituída. Dentre as primeiras civilizações estão os astecas, que ocupavam o território onde atualmente se encontra o México, além dos maias, que também habitavam a América Central, e os incas, que viveram em áreas onde se encontram hoje países como Peru, Bolívia, sendo esses ocupados em suas totalidades, além de ocupar parcialmente territórios do Equador, Colômbia, Argentina e Chile. Reparem aí que essas civilizações que a gente vai ver aqui, os astecas, os incas e os maias, nenhuma delas ocupou o território brasileiro, tá bom? Então, se a gente fala das civilizações mais importantes do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do legado da engenharia que esse povo produziu, nenhum desses povos habitou o território brasileiro. Os astecas são os povos pré-colombianos que ocupavam no passado, no período dos séculos 14 e 16, um vale onde hoje é o México. Os astecas consistem em um conjunto de indivíduos compostos, sobretudo, por agricultores, comerciantes e artesãos. Esses executavam trabalhos públicos e também militares. Essa civilização detinha técnicas de drenagem a partir da implantação de ilhas artificiais,
que serviam para expandir o cultivo de culturas como milho, feijão, tomate, pimenta e batata doce. A moeda de troca era a semente de cacau. No artesanato destacava-se a produção de tecidos e cerâmicas. Os maias também inserem entre, ficou errado aqui, inserem entre as civilizações pré-colombianas. Esse povo viveu principalmente em áreas de florestas tropicais, onde hoje encontram-se os territórios da Guatemala, Honduras e da Península de Yucatán. Ocupou as respectivas áreas entre os séculos 4 a.C. e 9 d.C. Alcançaram técnicas de irrigação para o desenvolvimento da agricultura, além de deterem conhecimentos de engenharia e arquitetura. Tinham como base de suas construções pedras para a instalação de templos, pirâmides e palácios, além de deter conhecimento na astronomia, e por isso criou um calendário. Também realizavam cálculos matemáticos. E por fim, a civilização pré-colombiana que habitava a América do Sul, os Incas. Esse povo viveu em toda a extensão da Cordilheira dos Andes. Essa civilização se destaca principalmente pelas construções, como a cidade de Machu Picchu, além de artesanato, de cerâmica, entre outros conhecimentos. Machu Picchu é conhecida como a Cidade do Sol, isso devido à sua altitude. Esse fantástico monumento foi descoberto somente nos primeiros anos do século XX, mais precisamente em 1911. Bom, esse texto aqui está no site Mundo Educação, tá? De acordo com o texto, faça o que se pede. O que eram as civilizações pré-colombianas? Bom, gente, o texto, o nome, quando a gente fala de civilizações pré-colombianas, foram todas as civilizações que habitaram o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, ou seja, antes que a América fosse descoberta, tá bom? Essas civilizações já habitavam a América muitos séculos antes da chegada dos espanhóis e antes da chegada dos portugueses. Quais foram as principais civilizações pré-colombianas? Como era a civilização asteca? Como era a civilização maia? Como era a civilização inca? Meninos, o vídeo que vai estar disponibilizado, o link, vai ilustrar para que vocês consigam entender um pouco mais sobre essas civilizações, ok? Não deixem de assistir ao vídeo. O vídeo ele é muito esclarecedor, traz sempre imagens muito bacanas, tá? Porque quando a gente fala de incas, maias e astecas, a gente está falando de povos bastante desenvolvidos, que apesar de terem vivido séculos antes da chegada dos portugueses e espanhóis, já tinham um conhecimento técnico muito sofisticado relacionado à astronomia, à matemática. Eles, assim como os egípcios, eles construíram pirâmides nesses territórios. É interessante observar a localização geográfica, tá? Pegar o mapa aí da América do Sul, observar onde essas civilizações se localizavam, e isso vai ser possível aqui por meio desse vídeo, tá bom? Então, é isso. Bom feriado para vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham juízo, meus alunos, e mais uma vez, satisfação a todos. Vocês devem estar observando que os casos da Covid-19 aumentaram bastante nos últimos dias. Então, mais do que nunca, a gente tem que fazer o nosso papel, que é ficar em casa. Só sair realmente para aquilo que for extremamente necessário. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço.